E aí, galera, todos menos emocionados pra gente trocar uma ideia? Porque se você já não tá mais emocionado, eu acho que eu fiquei. Eu assisti a entrevista completa do Malafaia e eu me senti mais do que na obrigação de vir trazer pra vocês a minha percepção. Eu senti foi vontade mesmo. E não é um vídeo pra dividir a direita. É só uma análise sobre as falas do pastor que eu sei que muitos não podem responder. Mas eu posso. E vou. Portanto, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Sem enrolação, tema único. Nessa terça-feira eu acordei lendo a seguinte matéria. Malafaia diz que Bolsonaro é covarde, omisso e questiona: que porcaria de líder é esse? Pastor afirma que dubiedade de ex-presidente nas eleições de São Paulo e de Curitiba foi uma vergonha. E essa entrevista do Malafaia foi dada para Mônica Bergamo. Mônica Bergamo. E aqui, sob o risco do Malafaia fazer um vídeo pra mim, eu vou dar meus 2 centavos. O primeiro ponto é o seguinte: a entrevista do Malafaia, na minha percepção, não foi um conselho fraternal, em privado, não é um aconselhamento à direita. Quando ele escolhe a Mônica Bergamo para dar essa declaração, uma pessoa claramente de esquerda, a intenção é expor o Bolsonaro para todo o Brasil, gerar comentários sobre suas falas que foram pesadíssimas. E eu separei aqui alguns trechos que eu achei que deveria dar minha opinião, que ninguém pediu. Mas eu vou ouvir, vou comentando e assim vai. E só para deixar bem claro, posso estar enganada, porque isso aqui não é a verdade absoluta. Isso aqui é só minha opinião. Ainda pode ter opinião? Primeiro, a minha decepção com Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra na minha é sua sim, o que está em jogo é 2023, esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. Deputado Marcos Feliciano, um dia desse, pregou na minha igreja e disse: pastor Malafaia é como um pai, que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. Esse ponto aí eu achei intrigante, porque ele diz que metralhou o Magno Malta para se posicionar contra o Marçal, que ele tinha que fazer isso porque o Marçal estava dividindo os evangélicos, que é boa parte do eleitorado, e a religião do Magno Malta. Mas aí, nessa entrevista, ele vai expor quem? O Magno Malta, que é da igreja, que não deveria ser dividida. Mesma coisa com Feliciano, que, como ele disse, pregou na igreja do Malafaia. Aí ele manda o Feliciano se posicionar contra o Marçal, o Feliciano não obedece, se posiciona a favor, já pedindo desculpas aos líderes evangélicos, dizendo que ele respeita demais essas pessoas, mas que ele queria apenas ter a sua opinião respeitada. Só que o Malafaia disse que a opinião do Feliciano era uma tentativa de desmerecê-lo. E ali ele colocou como se a discordância respeitosa do Feliciano fosse um ataque pessoal, uma tentativa de desmerecê-lo. E eu tô falando isso porque foi minha percepção, tá? Não foi pra defender o Feliciano, não, porque eu acho que ele nem gosta de mim, já que ele me bloqueou e já tem bastante tempo. Mas vamos pro próximo ponto, e eu editei esse áudio pegando os trechos que eu queria comentar, porque ninguém merece ouvir a parte toda. Teve uma atitude de politiqueiro velho, e eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. O Nicolas. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele está apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um tá cheio de veneno, o outro você não sabe, então vou arriscar. Aí, muito bem. Aí a decepção final. Ontem, ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele, uma coisa assim, para mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Qual? Não, se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague. Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele piora. Outros aí também tem que ser incriminados, como o Janones
que mentiu, existe uma diferença, tá? No Código Penal. Então, ele, ontem, no processo eleitoral, querer disfarçar para proteger esse bandido que merece a cadeia, decepção total. Usou a politicagem velha para proteger quem é povo. Não teve a dignidade. Eu mandei para ele. Eu mandei para ele um banner. Nicolas, eu estou falando como pastor, como um cara que tem idade para ser seu pai. Você é um cristão. A tua consciência foi informada de que esse cara é um canalha. Faça um vídeo e retire o apoio dele. Você vai crescer. Não deu nem pelota. Essa é a terceira. Essa fala sobre o Nicolas, eu dividi em 2 pontos. E o primeiro é que ele deixa claro que ele ligou pro Nicolas com viés de autoridade. Tipo, eu tô te ligando como pastor. Eu, detentor da sabedoria, tô te dizendo o que você tem que fazer. E se você não fez, toma aí mais um ataque. Que é isso, gente? Olha, eu sou evangélica e eu ouço o que o pastor fala, eu ouço o conselho, mas a decisão do que fazer com isso é minha. Não existe ou não deveria existir essa subserviência religiosa. Palavra de pastor não é lei. Lei é só a palavra de Deus. Aliás, como a gente está no Brasil, né, a palavra do Alexandre também é lei, né? E eu me recuso a acreditar. Bom, na verdade, eu realmente acho que não é assim que funciona nas igrejas. O pastor não vai me ligar, te pedir algo ou dar o conselho, e caso você não aceite, você vai ser atacado na comunidade. Nicolas não é traidor. O Nicolas é uma força política que deve e é leal ao Bolsonaro desde sempre. Não tem nada que ele faça que ele não fale antes com o presidente. E esse apoio não começou ontem. Em 2016, você sabe onde que o Nicolas estava? Pois é, apoiando o Bolsonaro. Já o pastor Malafaia estava aqui em 2018. Olha só, Malafaia desgostar da ideia de João Dória para presidente. Ia fazer um bem danado. Mas eu acredito que o pastor realmente enxergou que o Bolsonaro era a direita do Brasil e resolveu apoiar o Bolsonaro de coração. Glória a Deus por isso. Só que o pastor viu isso aí depois do Nicolas. Então nessa aí me conta, quem é que teve melhor visão política? Quem é o aliado de primeira hora quando tudo era mato? Quem? Nicolas traidor. Pra mim isso é conversa de maluco. Aí eu disse que eu ia dividir em 2 pontos a crítica ao Nicolas, porque ele disse uma coisa pra atacar o Nicolas, mas depois pra atacar o Bolsonaro, ele diz outra. Eu cortei os 2 momentos pra vocês identificarem, então presta atenção. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele tá me apoiando o Nunes. Entendeu, né? Porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Agora olha a outra parte. Seguinte mensagem. Eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. Peraí. Ele tá decepcionado com o Nicolas porque ele não se posicionou diretamente contra o Marçal, dizendo que ele era do PL e tinha que seguir o líder dele, que é o Bolsonaro, porque o Valdemar não é líder de ninguém, que tava apoiando o Nunes. Mas para atacar o Bolsonaro, ele disse que ele não se manifestou e que foi uma vergonha ele ficar em cima do muro. Vamos decidir isso aí, né? E mais, eu ainda ouço o silêncio ensurdecedor do apoio ao ramagem no Rio de Janeiro. Em cima do muro só não pode ficar em São Paulo, certo? Pois é, parece que tá certo e isso eu não entendi. O próximo ponto, quando eu ouvi, eu fiquei tipo, é sério isso? Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou, olha, a mulher lá pode usar meu nome, finalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Só pra constar, a mulher lá é a Cristina Grêmio. Faz o C de Cris. Então, qual é a conclusão? Em Curitiba, a esquerda foi chutada e ficaram para o segundo turno 2 candidatos que se colocam à direita. Então, oh meu Deus, como assim teremos o segundo turno só de direita em Curitiba? Como que o Bolsonaro me dá uma dessa? Deixar pessoas decidirem entre 2 candidatos anti-PT? Pois é, não entendi. Uma vaga do segundo turno tinha que ser da esquerda? 2 da direita pro povo decidir é ruim? Como eu disse, eu não sou a dona da verdade que diz o que vocês têm que fazer ou pensar. Mas
Eu achei maravilhoso, porque imagina se em todas as capitais o segundo turno fosse entre candidatos de direita. Vocês me contam aí onde isso é ruim, porque eu não entendi. Próximo ponto. Eu desafio, entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Vem cá, eu não preciso entrar nas redes do Bolsonaro, não. Eu peguei e vou colocar aqui o vídeo do Eduardo em que ele apanhou pra caramba pra ajudar o Nunes, porque o Nunes gravou um vídeo com a Joyce. Olha só. Prefeito, quer dizer então que o senhor está apoiando a Joyce? Tá louco, tô fora. Agora, você sabe o que o Eduardo ganhou em troca desse apoio? Nada. Ele não negociou uma única secretaria, porque o nome disso é honra. Ele fez porque ele se comprometeu e pagou um preço alto perante o eleitorado que estava dividido. Mas ele fez. Mas às vezes o pastor não viu, né? Igual eu não vi o vídeo do pastor apoiando o Ramagem. Mas tá, continuando, porque nessa aqui até a Mônica Bergamo teve a mesma leitura que eu. Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Pra ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. As redes. Quer dizer, um líder, por mais que seja líder, não tem que ouvir os seus liderados também? Porque afinal são as pessoas que vivem a vida no dia a dia. As redes não servem para isso? Olha, o líder pode ouvir, mas ele não pode basear suas decisões pela opinião da maioria ou da minoria. Então o Malafaia acha que o Bolsonaro não gravou um vídeo abraçado com o Nunes dizendo que ele é melhor para a direita por causa de seguidores? Primeiro que eu não acho que são seguidores, são seus eleitores. E o Bolsonaro ouve seus eleitores, o que o tornou o melhor e maior líder que a direita no Brasil já teve. Mas aquela ali foi a opinião do Malafaia. Eu acho, e eu disse acho, que o Bolsonaro pode ter ficado inseguro por ler coisas como essa aqui. Prefeito de São Paulo nega ser de direita após buscar apoio do PL. Vim da periferia. O engraçado é que a periferia é de direita, já que o Boulos teve mais votos nas regiões mais ricas de São Paulo. Mas vamos ver o que o Ricardo Nunes disse. Abre aspas para ele. Ontem um jornalista me mandou um WhatsApp dizendo: eu queria entender essa estratégia de trazer ao seu entorno todos aí da direita. Aí eu respondi com um bonequinho dando uma risadinha e disse: eu direita? Hahaha. Sou um cara que veio da periferia, que traçou o maior programa habitacional da cidade. Sou um cara que inaugurou, por exemplo, um centro de acolhimento para homens trans, outro centro de acolhimento para mulheres trans, que aumentou em 6 vezes o atendimento do Transcidadania. Está muito cedo para falar de política eleitoral em si. Fecha aspas. E eu só trouxe essa matéria porque o próprio Nunes nunca havia se colocado como um cara de direita. E errado tá o Bolsonaro de ficar ressabiado com ambas as partes? Ele tinha que dar um all-in porque alguém determinou por ele? Bolsonaro não só leu seu eleitorado, ele ouviu o que as pessoas diziam. E elas estavam divididas. Bolsonaro deu espaço para que cada um fizesse aquilo que achasse melhor, por mais que ele tenha declarado apoio ao Nunes. E sim, ele declarou, mas não da forma como o Malafaia queria. Aí virou tudo isso aí que o pastor disse, né? Assim, eu até entendo a mentalidade política de achar que deve tomar decisões e entubá-las goela abaixo de seus eleitores. Mas o povo surta porque o Bolsonaro simplesmente não é assim. E é por isso que em algum momento a galera pode até ficar chateada com ele, mas as pessoas voltam, porque as pessoas conhecem o caráter do presidente. E eu tô super de olho na galera que tá assim. Se o Nunes ganhar em São Paulo é mérito do Tarcísio, mas se perder a culpa é do Bolsonaro. O ônus fica pro Bolsonaro e o bônus com os atores políticos? Vem cá, alguém citou essa galera que o choro da imprensa é gostoso de ouvir, onde foi constatado o sucesso da direita nas eleições no Brasil afora. Bolsonaro viajou por 2, 3 cidades por dia em vários estados por meses para eleger essa galera. Fizemos uma base monstruosa. Tá em todos os noticiários. E esse mérito não tem nada a ver com a eleição de São Paulo. Esse mérito é único do presidente Bolsonaro. Se você ainda não se deu conta, ouve aí o desespero do povo da TV Lula não oficial. É bem gostosinho. O PL
do Valdemar, do Bolsonaro, Aham. lidera ranking de vereadores eleitos em capitais. Ou seja, maior número de vereadores eleitos em capitais é do PL. Que é onde a vida real se dá. Isso aqui não é coisa pouca não, gente. Isso aqui é muita coisa. O partido emplacou 96 representantes no legislativo desse grupo de 26 cidades. Depois veio PSD, PP, MB e União Brasil. Ou seja, nada de esquerda. A maior parte dos vereadores do Brasil hoje é de direita. Se eu não me engano, quase 60%. O PL também, na onda do bolsonarismo, também, atenção, lidera o ranking de partidos que vai disputar o segundo turno. Isso aqui também não é pouco. Olha aqui, ó. Das 51 prefeituras que vão ter segundo turno no Brasil, das 51, as próximas é o G103, né? As cidades com mais de 200 mil habitantes. Dessas, metade já decidiu, metade vai decidir no segundo turno. Das 51 disputadas, que vai ter 23, ou seja, metade das que ainda falta disputar o segundo turno, quase metade, né? Quase ali, tem candidato do PL do Bolsonaro e o candidato lidera. Isso aqui é uma vitória acachapante. Por quê? Porque aqui está o maior número de brasileiros. Então esquece um pouco o tamanho do partido do Kassab, porque pega também muita prefeitura pequena de interior. Aqui é onde está o povo. Aqui nessas cidades é onde está o povo. E nessas cidades, o PL do Bolsonaro já ganhou várias no primeiro turno. Se eu não me engano, foram 10. O PL é o partido com mais presença no segundo turno. A sigla vai participar de 23 das 51 em disputa no próximo turno, no segundo turno. Nas últimas municipais, o PL não estava nem no top 3 de partidos que avançaram para a segunda etapa, para o segundo turno. A liderança era do PT, que esteve em 15 dos 57 duelos. Em seguida, o PSDB, que estava em 14 municípios disputando o segundo turno, hoje não está em nenhum, 0. E aí, já que o povo da esquerda fez a gentileza de desenhar que nós varremos o Brasil com o Bolsonaro, eu sou obrigada a lembrar que se o Bolsonaro tivesse forçado o dedo um pouquinho na balança, para um lado ou para o outro, a história seria outra. Então, até quando ele fica mais distante, o peso que o Bolsonaro tem é arrebatador. Portanto, nem faz sentido chamar de covarde ou de omisso o cara que criou a maior base eleitoral do Brasil praticamente sozinho. E isso tudo sem ter que tratar o seu eleitorado como gado. Mas deixa eu voltar na entrevista do Malafaia. E, gente, essa parte aqui me cortou o coração. E eu também cortei as partes que eu queria trazer, porque, de novo, ninguém merece. Eu não posso, porque faz parte da intimidade, certo? Eu não posso mostrar conversas, porque eu seria leviano. Mas eu vou dizer para você, ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei para ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. Não visou como eu tô com você. Falei, não. Porque com medo de ser preso? Hã? Medo de ser preso? Não é medo. Eu tô dizendo, ele estava depressivo porque as pessoas em volta dele foram tudo presas. E ele estava na iminência de ser, ele estava depressivo, angustiado. Eu falei, vai ficar aí chorando em Mambucaba? Vamos pra rua. Velho, Bolsonaro triste, assistindo todas as injustiças e o avanço da democracia em cima das pessoas que estavam com ele, assistindo a injustiça. Em momento de tristeza, desabafa com um líder religioso. Chora pelos presos políticos, como qualquer ser humano faria em seu momento de intimidade, em um desabafo com um líder religioso. E isso é usado, esse momento de intimidade, para colocar no presidente a pecha de, sei lá, de fraco. Ainda bem que o Bolsonaro sentiu todos esses acontecimentos. Eu ficaria chocada se o Malafaia dissesse que ele estava firme e forte. Porque isso mostra que ele não estava nem aí para os presos políticos e que, como todos nós, isso atinge. Mas usar isso para tentar mostrar fraqueza quando foi um desabafo íntimo, no momento em que o presidente confiava esse desabafo, cara, para que fazer isso? E sobre esse assunto, eu vou parar por aqui.
Eu esqueci de recortar uma parte em que o Malafaia diz que o Marçal não é confiável porque bate no Bolsonaro, depois elogia. Bate no Bolsonaro, depois elogia. Mas então, foi o que eu vi o Malafaia fazer no vídeo de hoje. Chamar o presidente de inúmeras coisas e depois dizer: ai, ele é o líder que eu respeito, com muita gasolina ainda pra queimar. E dito isso, fico eu de novo. Ué. Ah, quase que eu esqueço. Um outro ponto. O Malafaia disse na entrevista que calúnia e injúria não leva ninguém pra cadeia e por isso não dava pra comparar o Marçal com o Janones, que em período eleitoral disse que o Bolsonaro era pedo. Então, pastor, fala isso pro Monark, já que ele foi condenado à cadeia porque chamou o ministro de gordola. Acho que ele não tá sabendo que isso é crime de menor potencial que não dá cadeia. Vale a pena contar pra ele, né? E comentados todos esses pontos, eu tenho muita humildade de reconhecer que o Malafaia encabeçou sim a campanha pela liberdade do Brasil e os presos políticos, que pra mim é uma pauta muito cara. Que ele fala diretamente com o imperador Alexandre no microfone pra todos ouvirem, isso eu sou testemunha. Sou testemunha e sou grata por isso, em nome de todos que anseiam por liberdade e a verdadeira democracia no Brasil. Além disso, entre Nunes e Boulos, bom, não seja bobos. Se fosse o cachorro caramelo no lugar do Nunes, era no cachorro caramelo que a gente deveria ir. Porque, galera, do outro lado é o Boulos. Que isso fique claro. Do outro lado é o Boulos. Mas, enfim, o próprio Malafaia, após a entrevista e uma enxurrada de críticas, foi até o seu Instagram postar: verdade, leia ou assista a entrevista e não a manchete. Sou aliado de Bolsonaro, não alienado ou bolsominion. Ninguém nesses últimos 2 anos defendeu ele tanto quanto eu. Apoio o Bolsonaro porque ele tem história. Sou livre para criticar e elogiar, defender e não defender a hora que eu quiser. Tenho moral para isso. Então eu faço minhas as palavras do Malafaia. Eu também sou livre para falar o que eu quiser e após ouvir toda essa entrevista, a conclusão que eu cheguei é que de fato o Malafaia é livre para fazer tudo isso. Só o Nicolas, o Magno Malta, o Feliciano, o Bolsonaro e qualquer outro que discordar do Malafaia e não acatar os seus conselhos, não é. A repercussão a essa entrevista do Malafaia tá péssima, mas não pro Bolsonaro. Tá péssima para todos que estão tentando construir esse projeto de direita sem o presidente. Ah, eu já aviso de antemão. Não vai rolar, Kassab. E esse é um conselho que é de graça, mas que você deveria guardar no coração, já que em São Paulo, o Kassab vai estar pedindo os votos para a direita, no Nunes, só que em Belo Horizonte vai estar contando com os votos da esquerda para derrotar no segundo turno o Bruno Engler, candidato do Bolsonaro. Vamos ver como que ele vai sair dessa em seu anunciado plano para unir a direita não extremista. Ai, olha que notícia maravilhosa! Passou o primeiro turno das eleições, né? Pois é. Agora o Alexandre manda o Twitter voltar ao Brasil. Só mais uma coincidência do universo. E para não ser presa nem censurada, sim, foi coincidência do universo. E galera, já que você ficou até aqui, galera, ninguém jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no botão de Saiba Mais e entre para a família Te Atualizei. Tô esperando por você. Para você que ainda não manja muito o porquê nós temos horror do comunismo, tem uma série legal sobre as revoluções vermelhas e nos próximos dias sai o episódio da Venezuela. Tudo com todo o humor possível para você entender o que nós não vamos deixar acontecer aqui e o porquê a luta é grande. Assinando teatualizei.app, você me financia e financia também a minha defesa, já que essa semana chegou mais um processo, agora do PT, porque eu publiquei assim em cima de uma matéria do R7. Não posso comentar sobre PT e PCC, senão o Lula me processa e a justiça acata. E aí você acredita que eu fui processada? Juro! Juro, fui processada porque eu falei que eu não podia comentar. Mas não vai ficar sem defesa esse assédio jurídico, porque você sabe quando nós vamos parar? Nunca.
Se você quiser e puder dar essa moral, o link tá fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Nessa treta toda, qual a sua opinião? De que lado você tá? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!